Bem-vindas para mais um horário coletivo hoje, tá bom? Estamos aí no nosso primeiro horário coletivo do mês de outubro. Estamos mais uma vez um ano bem atípico, tá bom? Bem atípico mesmo nessa organização, nessas demandas, né? Porque presencialmente estamos aí nos organizando e realizando o acolhimento, né? Ainda conhecendo as crianças e isso no presencial e na condição dos registros, das dimensões dos registros, nós estamos aí encaminhando para o fim do ano. Desde já eu saliento que uma das pautas da reunião, eu tenho uma pauta aqui formativa, né, da qual nós trataremos já desse assunto, que será a questão das avaliações das crianças, tá bom? Desde já eu quero destacar que é importante a questão da busca ativa. Nós já temos aí as famílias que se posicionaram firmemente, que estarão em continuidade com o trabalho remoto, e é necessário aí retomar da onde parou nesse percurso, porque o mês de setembro foi um mês aí de avaliação, né? Um mês de acolhimento, que estávamos verificando quem estava retornando ou não, e agora em outubro, tendo já firmados presenciais e os remotos, as professoras dentro das suas turmas EOL, verificar ali direitinho quem são as crianças que estão no remoto, para a continuidade da pauta da busca ativa nessas quintas e sextas-feiras do cronograma. Mas antes dessa pauta, então, eu quero compartilhar com vocês uma leitura. Só um momento. Eu quero compartilhar com vocês uma leitura de um livro Pupa, né? Opa, só. Esse livro Pupa, ele foi escrito e ilustrado pela Helena Fernandes, que ela é escritora e ilustradora espanhola. Essa é a minha proposta de acolhimento estético para hoje. Esse livro tem um vídeo, e ao final da reunião eu compartilho com vocês no WhatsApp, porque eu não consegui fazer o compartilhamento desse arquivo na tela, tá bom? A Helena Ferrandes é uma ilustradora, e a partir de 2009 começa a ilustrar as suas próprias histórias. E esse é um livro infantil, mas que traz também uma dinâmica e um acolhimento para uma conversa adulta, né? Para demandas adultas. E o nome do livro é O Casaco de Pupa. O Casaco de Pupa. Helena Ferrandiz. Toda manhã, a menina metia-se no casaco de medos que usava desde pequenininha, que foi crescendo com ela. E saía pelas ruas, cobertas de medo. Tinha medo da solidão, medo que não a queiram. Também tinha medo que a queriam, de quem a queriam. Tinha medo de voar,
medo de afogar-se, medo de sentir-se perdida, medo de que tudo mudasse, de que tudo mude, e também medo de que tudo continue igual. Tinha medo do futuro e medo também de repetir o passado. Tinha medo de não avançar, medo de dar um passo, medo dos outros e medo dela mesma. E o casaco ficou tão pesado, pesado demais, e ela já não conseguia ir ao lugar algum. Então, Pupa encheu-se de coragem e resolveu livrar-se dele. E voou. Aquilo que a lagarta chama de fim do mundo, o resto do mundo chama de borboleta. Helena Ferrandes. O vídeo é bem bonitinho, bem legal. Depois eu compartilho com vocês, né? Essa projeção desse vídeo, tá bom? É uma história bem interessante para fazer com as crianças e também fazer as nossas reflexões, as nossas autorreflexões de medo, né? Espero que vocês gostem, gostem da estética desse livro. Uma pena mesmo que eu não consegui compartilhar o vídeo, né? E essa é a Helena Ferrandis, a autora desse livro, que depois ele está gravado, né? E passo para vocês. Então, temos aqui alguns informes, tá? Antes de incluir, de abrir para a pauta formativa. O primeiro é o que vocês já estão sentindo, que é a reforma do solário. Está tendo um impacto muito grande na rotina, porque vocês não estão conseguindo sair com as crianças para a área externa. Só há dois locais seguros, né? Parcialmente seguros para a área externa, que é a parte de fora do jardim e a metade da parte do pátio. Por que a metade? O pátio está dividido em duas partes, mas tem a parte que tem uma parte que a parte de trás do pátio, ela tem aí o solário acima e os trabalhadores, os homens trabalhando na parte de cima, é perigoso eventualmente ter algum risco de queda de algum objeto. Então, a parte aqui da frente do pátio ainda é possível. A região da caixa d'água, do parque. Por que do parque? Porque para sair para o parque, a porta diretamente passa ali pela região do solário. Os bebês estão bem agitados de estar confinados. Eu sei que é uma situação ruim, né? Mas ela é provisória e esse provisório, quando passar, vai ficar bem tranquilo e de melhor qualidade para os bebês e para as crianças, inclusive para os maiores, com acesso com uma porta acessível para aquele outro espaço. Eu espero que vocês tenham um pouco de paciência. Nós fomos questionadas, quando eu falo nós, equipes de gestoras, por que não realizar essa obra aos fins de semana? E aí eu respondo no coletivo e a todos, mesmo aquelas que não perguntaram, que seria justo que nós da gestão tivéssemos o nosso
sagrado fim de semana comprometido aqui de plantão para acompanhar a obra, né? A essa altura do campeonato estão todos cansados e nós também, né? Por isso que não está acontecendo no fim de semana, porque eu, a Nilza ou a Arlete seríamos aí suprimidas do nosso necessário e providencial repouso, né, para acompanhar a obra. Um pouquinho de paciência, tá bom, gente? É provável, na próxima semana, eles já vão fazer a parte dos buracos, a gente chama buraco, mas são como se fossem algumas janelinhas para os bebês lá em cima no solário terem acesso à visão, né? Então está acabando, é provável que após o feriado já esteja tudo plenamente liberado em relação ao solário. Os bancos foram retirados aqui da parte da parte externa, conforme a consulta do público interno e as reiteradas solicitações de CIPA, tá bom? Essa parte, essa sim consegue fazer no fim de semana, porque nós cedemos aos prestadores a chave da lateral e a chave do estacionamento, e a pessoa e os prestadores entram, mas não acessam a parte interna do prédio. Então, nesse fim de semana prolongado, eles vão fazer aí o arremate do acabamento da retirada desses bancos. Vocês receberam ontem via WhatsApp e também via e-mail uma prévia, né, do inventário de materialidades. Eu peço desculpas do atraso desse registro, né, que nós estamos em outubro. Isso devia estar, vocês terem disponível, eu ter disponibilizado para vocês desde o primeiro momento do retorno, mas enfim, antes tarde do que nunca, me perdoem, mas tem ali uma lista de todos os materiais e materialidades das quais vocês podem retirar e que são de uso coletivo para disponibilizar nos planejamentos contínuos de vocês, né, para ofertar às crianças. Esses materiais são coletivos. Isso quer dizer que vocês têm aí têm o livre acesso de retirar, cuidar, né, junto com as crianças nesse movimento de explorar e vivenciar a experiência que ele oferta e oportunamente, assim que usar, né, despachar e disponibilizar lá no telecentro, no mesmo local que retirou. Importante que ao entrar e sair desse espaço do telecentro anexo, manter sempre a porta trancada, porque lá ainda tem muitos materiais que parecem lixos, mas são bens e precisam da baixa, e nós tememos por um eventual furto, e assim como pela segurança de alguma criança entrar lá, se esconder e se machucar, né? E também de deixar o espaço exposto e eventualmente a comunidade descobrir que lá nós temos feito como um local de guarda, né, de objetos e materiais. Então, para a gente manter aquela porta sempre quando for buscar fechada, para diminuir, evitar esses percalços, tá bom? Do mobiliário de leitura, depois da ampla, da consulta também com vocês, assim como o mobiliário de leitura, como os títulos, né, que vocês ofertaram e foram apresentados na reunião pedagógica de setembro. Eles estão aí, vão para o aceite. Primeiro foi feita a aprovação pelo Conselho de SEI, e agora todos os gastos pedagógicos da unidade, a partir desse ano de 2021,
E olha que eu estou na coordenação há 12 anos, esse é o meu 12º ano consecutivo. Essa é a primeira vez que eu tenho que apresentar uma lista de compras e essa lista de compras passar pela aprovação do setor do DIPED. Então, os títulos, os mobiliários da leitura, até uma folha de cartolina que comprar com PTRF para dentro dessa escola vai precisar dessa aprovação. Então, eu espero que vocês tenham um pouco de paciência, que nós estamos aqui na gestão nesse processo de registro da lista, justificativa das intencionalidades da compra de cada item dessa lista para seguir para apreciação e aprovação do setor de DIPED. Tempos difíceis, viu, gente? Isso é inédito e só revela o quanto nós estamos monitoradas e controladas, tá? Esse aí são alguns informes. Na próxima quinta-feira não, próxima quarta-feira, dia 13, a moça que ia vir, a Adriana, ela viria na sexta-feira para fazer a visita técnica aqui na nossa escola, mas ela ficou de licença nojo, então a visita dela foi realocada para o dia 13 de outubro. A Adriana, ela é uma consultora em ambientes de aprendizagens e a partir das 10 horas do dia 13, ela estará aqui fazendo uma avaliação dos ambientes e a adequação do espaço, do mobiliário e da nossa organização e intencionalidade em relação a ambientes e contextos de aprendizagens. Quando ela me realizar a devolutiva, eu compartilho com vocês, tá bom? Por isso que eu digo que as coisas estão apertando, né? Não sei como vocês estão, como está na unidade das outras colegas de vocês, mas aqui o cerco está bem apertadinho, pelo menos comigo, tá? Para comigo, do que é lá de cima, né? De E e de PED. E hoje, né? Eu retomo aqui, então, essa situação, né, dos relatórios o motivo, né, a pauta formativa, então, é retomar um pouco os relatórios de acompanhamento de aprendizagens, né? Nós estamos aí, mesmo que no começo de ano, no fim de ano, né, com acolhimento, mas com demandas já para o encerramento. Teremos 2 feriados prolongados aí no meio do caminho. Dia 22 de novembro é uma data que eu preciso que vocês entreguem esse relatório, porque eu também preciso de tempo para analisar, eventualmente ofertar uma devolutiva, né? Se precisar refazer ou reorganizar, para viabilizar esses relatórios para a reunião de pais do 4º bimestre, assim como os relatórios das crianças que vão migrar para a EMEI, que serão despachados. As crianças que os pais oficializaram o atendimento presencial, o atendimento remoto, é importante retomarmos o contato, né? Eu já enviei a lista por e-mail, mas eu reencaminho, né? E à medida que for sendo atualizado de cada sala a entrada no atendimento remoto, eu despacho e comunico o grupo, certo? E isso é muito pertinente, que precisamos
fazer esse registro dessas crianças. Esse registro de avaliação, antes mesmo da orientação normativa de registro, já estava no nosso cotidiano de demandas e segue aí a fazer. E hoje eu trago dois conteúdos, né? Não conteúdos, mas vamos dizer assim, dois termos do qual essa senhora aqui, que talvez vocês já tenham visto elas nas lives da Prefeitura de São Paulo. Essa senhora é a Eliana Maria Berring. Ela é consultora, ela foi paga pela Secretaria Municipal de Educação no período de 2016 a 2018 para identificar nos relatórios de registro de avaliação as aprendizagens das crianças da educação infantil paulistana. Porque qual foi a devolutiva que DIE deu para ter feito aí o contrato com essa senhora? Que na educação, que na EMF, no fundamental, no ensino médio, as avaliações externas, elas são instrumentos que são utilizados para são instrumentos do acompanhamento das aprendizagens das crianças, do nível de aprendizagens dos educandos, né? E na educação infantil, a avaliação não tem o objetivo de promover, né? De que seja necessário aprender isso, isso e isso. Mas ela veio com essa proposição de ver, de analisar nos relatórios o que as crianças, se nesses relatórios conseguem transcrever, né? Absorver. O que as crianças na educação infantil paulistana aprendem e fazem, né? Então, no período de 2016 a 2018, foram resgatados avaliações aleatórias de escolas. Então, foi de percentual, por exemplo, de tal escola, uma sala, 5 crianças, do número 1 ao 5. Então, foi um montante muito grande de avaliação, do qual essa senhora e a equipe dela observou esse registro, o registro feito pelas professoras, para entender e identificar a aprendizagem das crianças. Porque na ideia da secretaria, havia um grande buraco negro, no sentido, qual é o buraco negro que a secretaria observou ao contratar o trabalho dessa senhora aí, né? Que saiu da pedagogia tradicional, onde as crianças estavam ali direcionadas, rotuladas, e na perspectiva do adulto, né, com trabalhos mimeografados, xerocados, para uma perspectiva de currículo mais participativa. E o secretário, na ocasião, né, o prefeito e o secretário, na ocasião, acreditavam que as crianças não estavam aprendendo, que havia esse buraco, que elas saíram de uma pedagogia muito tradicional e direcionada, e foram meio que uma má interpretação da pedagogia participativa, né? De que as crianças estavam sendo abandonadas. Ora, no sentido que tinha o currículo, a interação, a brincadeira como alicerce, então era só deixar as crianças brincar e interagir livremente para aprender. E isso era o senso comum que reinava e passava
e por isso que e depois do trabalho dessa moça que saiu o currículo também, né? As crianças aprendem sim através das brincadeiras e das interações, mas elas não aprendem se abandonadas à sua própria sorte. Essas brincadeiras e essas interações precisam ser ofertadas, mediadas, organizadas e intencionalizadas. O trabalho dela veio no sentido mesmo de pré-currículo, antes do registro do currículo, na ideia de que se tinha que na educação infantil era só colocar, jogar no SEI, jogar os brinquedos para as crianças brincarem e ir ao parque, e na EMEI dar os pininhos para as crianças brincarem e ir ao parque, né? E em muitos dos relatórios, ela, né, no trabalho dela, um percentual elevado, ela encontrou isso, né? Dentro dos relatórios que ela e a equipe dela colocou, e a partir dessa análise do trabalho dela, é que fundamentou também a necessidade da construção e da efetivação do currículo da cidade que a gente tem. Então, esse trabalho dela foi antes do currículo. E a Eliana Bering, né, dentro das referências dela, coloca que na educação infantil, a avaliação não, o importante não é o resultado final. Então, não é importante que a criança aprenda a saber o nome, né? Mas o mais importante é o percurso, o processo, por exemplo, que ela vivencia para reconhecer a aprendizagem desse nome. A criança sabe amarrar o sapato. Qual o processo e o percurso que foi encaminhado para que a criança chegasse nessa aprendizagem, né? Então, não é como na avaliação do SARESP, nota X, que o que interessa é o resultado final, mas é o processo. E a grande diferenciação, o grande nó, vamos dizer assim, né? A virada de chave da pedagogia participativa que ela traz aí é que as professoras da educação infantil da rede municipal da Prefeitura de São Paulo, elas precisam organizar dentro do seu planejamento contínuo, nos registros dos seus diários de bordo e também na avaliação, as ofertas. O que são essas ofertas? São as ofertas de experiências, de vivências, de recursos, de materiais, de projetos, né? As evidências de ofertas que são proporcionadas para essas crianças que geram, então, essas aprendizagens. Então, nos relatórios, né, de acompanhamento das aprendizagens, ela ainda continua fazendo estudo desses relatórios. Ela observa esses pontos. Se nos registros existem as ofertas, as evidências de oferta e as evidências de aprendizagens. As evidências de oferta são essas daí, né? A organização de tempos, espaços, materiais, interações. Se elas aparecem escritas, registradas, sequenciadas e documentadas nas avaliações e que sugerem e evidenciam as aprendizagens dessas crianças, né? As evidências de que elas compreenderam e entenderam isso. E aí fala, nossa, Heloísa, isso é muito difícil, que loucura é essa, né? E aí eu organizei alguns descritores, pensando nesse momento, porque é um momento que vocês ainda estão conhecendo as crianças, mas precisam também registrar
esse desenvolvimento e aprendizagem. Então, vamos supor aqui, observando esses descritores, do período de acolhimento e adaptação. Você, professora, vai observar e vai documentar, registrar na organização lá do seu registro, na sistematização do seu registro, sobre a determinada criança. Quais foram as reações dela nessas primeiras semanas? Quais foram as formas que encontrou para expressar os seus sentimentos? Ela consentia ser consolada ou ela preferia ficar só? Qual foi a professora que mais teve afinidade? Qual foi o processo encontrado pela criança para ir se adequando? Se ela conseguiu se distrair com os brinquedos ou com outras crianças. Esse daí é um roteirinho interessante para repertoriar a sua escrita, professora, do período de adaptação. O que você escrever da criança sobre esse acolhimento está evidenciando, está mostrando questões das aprendizagens dela para o momento. E o importante é, em você, professora, mencionar as evidências de oferta. Tá, a criança, ela se sentiu, apresentou assim, acolhia ser consolada, teve mais afinidade com fulana, beltrana, mas você precisa mencionar no seu registro também o que você ofereceu, organizou, planejou, o que foi ofertado para qualificar e melhor garantir o acolhimento dessa criança. Então, é na estruturação do seu texto falar sobre a criança, mas também falar sobre o que você fez pedagogicamente para essa criança. Uma outra situação para exemplificar também, né? Observações para as brincadeiras. Quais as preferências da criança? Ela era calma, com movimento, individuais, com parceria, não é? Isso é uma demanda, uma boa observável para responder, para registrar sistematizar o seu registro. E como ela cria as brincadeiras a partir dos materiais dispostos? Como ela brinca? Como ela lida com a brincadeira de regra? Ela sabe perder? Ela sabe ganhar? Como é a sua relação com os seus materiais? Quais hipóteses? Como é o envolvimento delas com essas crianças? Então, quando você faz o seu registro, descrevendo a criança com essas observáveis das brincadeiras, você também precisa, sobre as brincadeiras, registrar as ofertas que você organizou para essa criança, para as ofertas de brincadeira na sua rotina. Então, tem assim, as evidências de aprendizagens, que é como a criança está, e a evidência de oferta, que é o que você fez para que ela fizesse isso ou chegasse nisso. Isso precisa estar registrado, né? Precisa ser pensado e documentado no seu registro. Mais um outro exemplo aí, né? Baseado na questão dos altos cuidados com o ambiente, né? Consigo mesmo. Na hora de falar sobre essas demandas do sono, como a criança costuma dormir, a alimentação, se ela é dependente, independente, como é a sua relação com a comida, da questão da higiene, se ela reconhece a necessidade de estar limpa, se internalizou essa necessidade, a questão do desfraude, se utiliza o banheiro, se reconhece a necessidade fisiológica, se precisa do apoio, né,
do educador, se ela sabe se precisa guardar o brinquedo ou depois da brincadeira, ou se precisa ser sempre lembrada disso, se sabe trocar, se calçar-se, se ajuda os outros ou se precisa de ajuda, se ela reconhece e colabora com a organização do ambiente. Então, são alguns pontos que você vai construir o seu texto, repertoriando a criança sobre essa demanda de conquista dela. Mas, sobre essa demanda de conquista que ela teve, é importante também você, as evidências de oferta, o que você ofereceu, professora, para que ela dormisse, né? Para a organização, para essa questão da alimentação, essa questão de registrar e documentar nesse percurso, nesse registro da avaliação, o que foi ofertado intencionalmente para garantir essa aprendizagem, né? E aqui outra observável também, né, mencionada, por exemplo, na análise dos diálogos da fala. Ela usa palavras soltas, fala frases simples, frases completas, ela sabe argumentar sobre a opinião ou preferências, sabe expressar as suas necessidades e vontades, né? Faz as propostas de brincadeiras através da fala ou do gesto, se ela fala sobre as suas hipóteses, se ela usa outras formas de comunicação, se a sua conversa é coerente, tem começo, meio e fim, o que ela revela quando conversa com as outras crianças sobre as falas dela, né? Sobre o desenvolvimento da fala. Escrever isso, relatar isso do desenvolvimento da fala da criança é dar a evidência de aprendizagem dela desse conteúdo, do que ela aprendeu e do que ela faz nesse momento em relação à fala. E as evidências de oferta que tem que aparecer no seu texto o que você, professora, organizou para o desenvolvimento da fala. Foi cantigas, foi rodas de conversa, foi rodas de leitura, né? Isso é muito importante que apareça no texto. Não é novidade para vocês, né? Que a avaliação do percurso a avaliação do o relatório das crianças tem duas partes. A primeira parte é o percurso coletivo. Então, nesse percurso coletivo, é um bom lugar no texto para registrar o que foi ofertado intencionalmente para o grupo nesse bimestre, né? Que as crianças voltaram agora em agosto, setembro, de uma forma geral. E lá no percurso individual, quando falar criança por criança, vocês podem usar, por exemplo, esses descritores, mas é importante também descrever as ofertas e intervenções individuais. Então, esse trabalho dessa Eliana Berg com esses dois conceitos, evidências de aprendizagens e evidências de oferta, que foi isso que ela analisou, é isso que a gente precisa registrar e fazer aparecer nos registros de avaliação. A criança não está, ela tem sim a brincadeira e a interação como base, mas não é uma brincadeira e interação largada, abandonada ao léu e apenas observada. Ela é uma interação dialogada, intermediada e com a organização dos tempos, espaços e materiais das professoras. Isso precisa ser registrado
e aparecer nos documentos de vocês. Temos menos de um mês aí, tirando os feriados. Eu peço que vocês se organizem nas salas de referências, as professoras EOL. É importante, eu não sei, hoje eu acho que a gente só tem a Cibele no remoto, né? Mas eu vou confirmar, mas eu acho que é só isso. Em relação ao acompanhamento das aprendizagens, quem está no remoto não tem condições, né, gente, de fazer um relatório aí dessas crianças da aprendizagem real delas, né? Então, quem está aí no presencial vai fazer o registro das aprendizagens das crianças do presencial, tá bom? Quem estiver só no remoto, faz o registro dos remotos, e as professoras que não tem ninguém no remoto vão ter que dividir aí as demandas de registro do presencial e do remoto, tá bom? É importante que, principalmente nos registros das crianças que estão participando presencialmente, vocês comecem a ensaiar e a documentar dentro dessa proposição de oferta, evidências de oferta, né? Porque é parte disso que está sendo analisado. E quando a Eliana Bering foi contratada, na verdade, ela não foi contratada para observar o relatório, as aprendizagens das crianças, mas sim para ver o que as professoras estavam fazendo com as crianças para que elas aprendessem, né? O cerco está se fechando. Eu não estou falando isso no sentido de ameaça, mas aquela prefeitura de antigamente não existe mais. Eu estou falando no sentido mesmo de que a gente se prepare para a perspectiva que vem aí. Vocês receberam esses notebooks, não foi de graça, tá? Isso vai ter um preço, e esse preço o preço vai ser, né, a ser pago por ele, principalmente, da sistematização dos registros nas plataformas. No SEI, o SGP ainda não está por conta da rede parceira. A rede direta, vocês com RF já tinham plenas condições via sistema de estar organizando toda a documentação pedagógica nessa plataforma, assim como as colegas parceiras da EMEI já o estão. Não chegou ainda, porque eles estão aí ajustando o sistema, porque quando fala das crianças de 0 a 3 anos, nós temos crianças que estão matriculadas e vinculadas na rede parceira, né? Então, eles queriam fazer um bloco todo coletivo, né? Isso já está dado, vocês já estão com os notebooks de vocês na mão. A coordenadora Heloísa pede, a coordenadora Heloísa espera, a coordenadora Heloísa fala: tudo bem, eu entendi a sua demanda, me entrega até a semana que vem. A plataforma não, né? A plataforma, ela nem avisa quando vai abrir uma tela e quando vai fechar a outra. Preencheu, preencheu, não preencheu, fica lá zerado, né? Fica lá o campo limpo e não há Cristo que faça para abrir, né? Eu não estou falando no sentido de ameaça, eu estou falando no sentido porque eu também estou vivendo isso, né?
mesmo porque eu tive aí algumas devolutivas da pessoa que me acompanha de DIE, e ela acessou todas os meus registros que eu fiz junto com vocês no Teams. E eu me senti nua, né? Completamente nua. E não é fácil, mas eu já estou falando no sentido de que aproveitem esse bimestre para organizar as rotinas de vocês com os prazos, com o registro diariamente no diário de classe, com os registros diariamente no diário de bordo, porque eles ainda estão no papel, né? E as nossas colegas aí estão tendo, da EMEI, estão tendo de um dia para o outro as suas telas fechadas, inclusive os registros das avaliações, das frequências. Tudo isso que vocês fazem no papel comigo, gente, vai fazer só que na plataforma. Aproveitem bem este último bimestre para organizar e incorporar e ter a disciplina de fazer esses registros e de ser pontuais com ele. Mais uma vez eu estou falando não no sentido de ameaça, mas no sentido de precaução, porque eu também estou sendo completamente monitorada por essas plataformas. Nós tínhamos muito mais liberdade e autonomia nos nossos horários coletivos de formação quando nós estávamos aqui presencialmente na escola. Remotamente, a coisa é mais complicada. Normalmente, em outros tempos, né? Talvez as meninas que estão chegando agora, Irene, né? A Valane, não possam estranhar, mas quando nós estávamos só na modalidade presencial, fazendo os registros só presencialmente, né? Nesse período eu dava uns dias do horário coletivo para que vocês documentassem isso, né? Pelo grau de monitoramento que eu estou vivendo nessa plataforma, eu não sei se eu terei essa autonomia para liberar horário coletivo para vocês fazerem esse tipo de registro, porque as lives estão acontecendo, essas quartas-feiras, eventualmente, quando não acontece, eu preciso fazer 1000 justificativas, então eu não sei como que é a realidade das outras unidades, mas o que a gente está vivendo, o que está chegando aqui é isso. É o que eu disse anteriormente, eu nunca fiz uma lista de compras. Sempre saí para comprar borracha, apontador e cartolina e nunca pedi permissão, né? Sempre fazia os relatórios, as entregas das notas aqui, mas agora até para comprar uma borracha e uma cartolina eu preciso de autorização. Então, é isso que tem aqui para frente, né? É isso que essa gestão que está aí está cobrando. Eu quero que vocês entendam que algumas coisas é a Heloísa, enquanto coordenadora, e existem outras coisas que se cobram da coordenadora, né? E o que tiver na medida do possível que eu possa mediar, eu vou mediando. Mas tem muitas e muitas coisas que não estão no meu alcance. Tá bom, gente? Organizem-se para não sobrecarregar. Eu espero que eu consiga reotimizar os dias de horário coletivo com vocês para isso,
mas é pouco provável que não, porque tem aí na próxima semana reunião pedagógica e depois tem um monte de live, um monte de coisa. Vá começando a separar, a criar, a registrar as memórias, para no dia 22/11 não ficar sobrecarregado. E isso também em relação aos registros de diário de classe. Tenho pego alguns diários de classe que estão com registros muito atrasados, né? Os registros que são do Google Sala de Aula, a Ana está colaborando bastante, colando, né? Porque é o mesmo para todo mundo, mas não acumulem demandas. Nós estamos entrando nós adentramos o quarto bimestre, que é o encerramento dessa parte burocrática, e temos muita coisa aí para fazer, tá bom? Dimensionem as crianças direitinho de quem será de cada um, né? Responsável por esse registro, para realizar aí essa sistematização para não sobrecarregar. Quem estiver no remoto vai fazer os registros da sala do remoto e vamos caminhando, tá bom? Eu sei que está pesado, mas não está pesado só para vocês, está para todo mundo. Mas se a gente dividir e antecipar e fazendo com calma, a gente tenta terminar esse ano com um pouquinho de sanidade, tá bom? Querem perguntar alguma coisa? Tá tudo